Vamos lá, acho que agora tá gravando. É, Vamos lá, boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui sobre métricas e rotinas de otimização, tá? No Google Ads, com foco mais em palavra-chave, anúncio e recurso de anúncios e extensões. Lá dentro do Google eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas coisas, como se otimiza, qual é a rotina que eu sugiro para vocês para fazerem, né, nas campanhas, tá? E como na aula passada o Thiago ensinou para vocês como criar campanha na rede de pesquisa, é, com inteligência artificial e tudo mais. Hoje vamos focar um pouco no dia a dia de meter a mão na campanha de otimização e tudo mais. Quais métricas acompanhar, como otimizar a palavra-chave positiva, o que é a palavra-chave negativa, como ajustar anúncio, como melhorar os recursos, o que são recursos de anúncio, como eles impactam na campanha, tá? Enfim, vamos lá. Eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela. Deixa eu só já puxar uma conta aqui do Google Ads. Rapidinho. Compartilhar minha tela aqui. Deixa só minha internet colaborar. Tá vendo minha tela aí? Não, Não. não, não foi. Tá, agora vai. Agora você tá vendo, né? Uhum. Eu peguei uma conta aqui pausada, tá? É, pra gente fazer o acompanhamento aqui, eu passar pelas métricas e tudo mais. Beleza. Antes de entrar aqui um pouco no âmbito mais técnico, vamos falar um pouco sobre as principais métricas que devemos acompanhar, tá? No Google Ads. Eu vou trazer aqui algumas métricas fundamentais, que são elas: CTR, que é a taxa de cliques no link, tá? Basicamente, ela mostra a porcentagem de pessoas que clicam após ver um anúncio. Então, quanto o nosso anúncio está relevante, tá? Essa é a importância dessa métrica, vamos dizer assim. Ela, ela mostra a nossa atratividade do anúncio, né? Eu vou puxar aqui direto, na verdade, na campanha, vou mostrar aqui como aparece, para vocês terem uma noção. Aqui, para mim, ela aparece como taxa de interação, tá? Mas, basicamente, é o CTR, porque interações aqui, ó, é cliques. O meu computador usa português de Portugal, fica um pouco Uhum. diferente em algumas Interações coisas. TechClick, beleza. Tá? Então, basicamente, aqui é o CTR, em taxa de interação, que mostra
qual é a porcentagem das pessoas que clicaram no nosso anúncio de todas as pessoas que viram, tá? Isso mostra para a gente a relevância do anúncio no geral. Por exemplo, o Google, ele diz que o padrão, né, padrão global e tudo mais, é 3% do CTR. Eu, quando estou mexendo em alguma campanha, cuidando de algum projeto, eu sempre busco deixar o CTR acima de 10%, tá? Então, assim, acima de 10%, eu acredito que seja o ideal. 10%, 9% é bom. Dependendo do nicho, você vai lutar muito para chegar no 10%, mas dá para chegar sim, tá? A segunda Mesmo, métrica mesmo para a campanha, desculpa te interromper, Lucas, mesmo para a campanha de rede de pesquisa, ou é a de o que eu PMAX, eu não sei se é a PMAX que é a. o que eu estou falando aqui, foi até uma ótima pergunta. O que eu estou falando aqui se atenta mais é, a campanha de rede de pesquisa, tá? Que são as campanhas que aparecem quando a gente faz uma pesquisa no Google, lá na barra de pesquisa do Google, e ali já aparecem os patrocinados. É sobre esse tipo de campanha que eu Uhum, estou falando. Campanha de PMAX, como o Rafa falou, uma campanha de YouTube, uma campanha de rede de display, que ela aparece, são anúncios, né? Que aparecem em outros locais e na maioria das vezes também são anúncios por foto ou vídeo. A taxa de CTR é um pouco diferente. Nessas campanhas, a média ali, a gente sempre busca 1%, um pouco acima de 1%, tá? Porque o Google pulveriza muita verba, porque aparece em muitos locais diferentes, e essa é basicamente a métrica que a gente tem sobre esse tipo de campanha, que é mais visual, vamos dizer assim, tá? A segunda métrica fundamental é o índice de qualidade. Para a gente chegar no índice de qualidade, a gente tem que vir aqui a nível de conjunto de anúncios. Eu vou abrir aqui uma campanha aleatória, onde que está nossas palavras-chave, certo? Aqui tem 3 conjuntos de anúncios. Eu vou abrir esse aqui, que foi o que mais gastou. Esse aqui. Aqui foi até bom ele não estar aparecendo aqui, o índice de qualidade. Eu vou mostrar a vocês como é que busca. Aqui todas as nossas palavras-chave. Vou filtrar aqui pelas ativas. Todas as palavras-chave. E aqui ele não está puxando essa métrica que eu acabei de citar, que seria o índice de qualidade. Eu venho aqui em colunas, pesquisar, multiplicar a coluna, né? Venho pesquisar, coloco índice de qualidade. Espera um minutinho. É, show. Foi? Foi. Aqui, todos os índices de qualidade estão zerados. Deixa eu ver se eu acho um aqui, porque normalmente precisa ter, depois de um tempo que começa a aparecer, porque precisa ter impressões suficientes e tudo mais. Deixa eu ver se eu acho algum outro grupo de anúncio que tenha. Nenhuma. Deixa eu puxar aqui o período inteiro. Eu travou. Puxar aqui novamente, porque sumiu. Essa métrica, pessoal, vocês só vão conseguir achar ela aqui a nível de palavra-chave, tá? Cara, é.
Aqui não apareceu nenhuma. Mas tudo bem. O que é esse índice de qualidade? O Google te mostrando qual é a relevância dos seus anúncios, né? Então, ele te dá a nota de relevância do anúncio, mais da palavra-chave, mais da página. Então, são esses três pilares. Anúncio, né? Na verdade, palavra-chave, anúncio e página de destino, tá? E o índice de qualidade está alto, quer dizer que o Google está dizendo que o seu anúncio está com a qualidade alta, e ele te recompensa por isso, e ele te recompensando por isso, você aparece mais no topo, né? Às vezes até na primeira posição, e isso impacta enquanto você paga pelo clique. Então, o seu CPC, que é a próxima métrica que vamos falar, ele fica menor, tá? Então, você normalmente vai gastar menos para atingir a mesma quantidade de pessoas. Deixa eu puxar aqui o YouTube de novo. Não, a gente está em agosto. Aqui, agosto. Para ficar mais filtrinho, senão os números ficam muito Esse é o altos. primeiro passo, então, para poder checar. O primeiro passo de otimizações é checar esse índice. Então, eu estou passando pelas métricas de forma gerais, tá? Entendi. Eu vou te dar um, não para você, mas para todo mundo. Eu vou mandar assim que acabar a aula um PDF com um checklist de tarefa um, tarefa 2, tarefa 3, tarefa Ah, 4, maravilha. o que fazer Pode em cada começar. uma das tarefas para otimizar a conta como um todo, tá? Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, vamos dizer assim. Como eu tinha dito, depois o índice de qualidade afeta diretamente o nosso custo por clique, porque os nossos anúncios estando mais relevantes, o Google recompensa a gente e a gente paga menos para uma pessoa clicar no nosso anúncio. E o custo por clique é outra métrica fundamental, que seria o CPC médio. Tá? O CPC médio aqui, normalmente, ele aparece aqui, ó, CPC médio, Uhum. que ele diz, basicamente, quanto, em média, que nós estamos pagando por um clique no nosso anúncio. Tá? Então, Uhum. basicamente é isso. Quanto a gente está pagando médio por anúncio, e ele ajuda a gente a controlar o orçamento. Se eu estou pagando R$ 15 num clique, eu sei que a minha conversão vai ficar mais cara, porque vamos supor que eu tenha que ter 10 cliques para ter uma conversão. Eu vou estar gastando R$ 150 para ter uma conversão pelo clique. Aqui, nesse caso, o meu custo por clique de 1,30, eu vou gastar R$ 10,30 para ter uma conversão. Isso se tiver a proporção certa, né, da taxa de conversão de 10%. Eu até puxei aqui para ver aqui se aparece a taxa de conversão. Aqui está até um pouco menos. Ó. O CPC está 1,30, meu custo por conversão está 5,58. Então está na metade do que eu deduzi. Mas aqui embaixo já está essa proporção de 10 vezes, né? Um pouco mais que 10 vezes. 3,30 é o custo médio, 38 o custo de conversão. Então, assim, Lucas, desculpa te interromper. Eu acho que pode tem um interromper. Wagner aí no grupo querendo entrar. Não sei se está chegando aí para você. Não. Mandou Deixa eu mensagem mandar o link para 437. ele aqui. Acho que agora vai. Deixa aqui aberto, qualquer coisa eu vou ver. Show. Eu tinha falado do CPC médio, né? E como eu falei, a taxa de conversão, ela também vai influenciar enquanto a gente paga pela conversão. Então, ela é uma. Como é? Queria responder, não consigo. Por que será que ele não está conseguindo entrar? Hum, será que tem pessoas demais? Não, não, né? Não, Será que é alguma outra conta sua que é administradora desse link? Que eu tô com tem. as duas aqui. Entendi. Ele está Aí mandando. falou que. Foi. Deixa eu ver se apareceu
como é que se fala? Convite. Aí. Fala, Wagner. Boa Fala, tarde. querido. Opa, Perdeu muita coisa não, a gente começou agora há pouco. obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Como eu estava falando aqui, eu vou dar um breve resuminho, né? A aula hoje ela é sobre métricas e rotinas de otimização, né? Então, vou falar muito de palavra-chave, anúncio, recurso de anúncio, isso voltado para o Google Ads, beleza? E eu estou passando aqui por algumas métricas fundamentais. A primeira que eu passei foi o CTR, né? Que é a taxa de cliques nos nossos anúncios. Então, ele diz para a gente se os anúncios estão relevantes, com base na quantidade de impressões e com base na quantidade de cliques que estamos tendo. A segunda foi o índice de qualidade, que o Google diz para a gente qual é a qualidade do nosso anúncio, se está boa, se está baixa, se a gente precisa melhorar, se a gente precisa melhorar muito. E aí a gente consegue, se você puder, acho que mutar, não sei se é o Rafa ou se é o Wagner que está saindo. Não, acho que é o Wagner. Se puder mutar aí, Wagner. Opa. Não, tá em paz. Aí, como eu estava falando, a segunda métrica é o índice de qualidade, né? Ele diz para a gente a relevância do nosso anúncio, né? Com base em. Como é que eu posso dizer? Fica basicamente uma nota máxima, que é a nota 10, e ele diz do quanto da nota a gente está. Então, ele diz assim, 5 de 10. Então, quer dizer que a gente tem 50% a melhorar ainda. 7 de 10, 3 de 10. Isso vai dizendo para a gente qual é a nossa nota, né? Eu sempre busco deixar todos os anúncios acima de 7, né? Todas as palavras-chave, no caso. Isso impacta diretamente no nosso custo por clique médio, tá? Que foi a outra métrica que eu falei aqui rapidamente, que é o custo por clique médio, mas basicamente é quanto a gente está pagando para as pessoas clicarem no nosso anúncio, tá? Isso ajuda a gente a controlar o nosso orçamento de forma geral. E agora eu ia entrar na taxa de conversão. A taxa de conversão, basicamente, é o quantos por cento das visitas o nosso site está convertendo. Ou seja, se 100 pessoas visitaram o nosso site e 10 pessoas clicaram para entrar em contato, nossa taxa de conversão é de 10%. Tá? Qual é a importância dela? Basicamente, ela mede a eficiência do nosso funil, a eficiência da nossa copy de página, da nossa página no geral, da estrutura da página. Aqui, por exemplo, a taxa de conversão para essa campanha está 23%, que é muito boa. Essa daqui está 8% já é ruim. Ela se baliza em cima de visualizações ou cliques? Essa taxa? De visualização de página. Visualização de página. Entendi. Tá? E aí, vamos lá. Qual é a base que eu posso dar para vocês aqui? No Google, rede de pesquisa, mandando direto para a landing page do site, tudo que for entre 10 a 15% é ok. Opa, boa tarde, Raíssa. Tudo que for entre 10 a 15% de taxa de conversão é ok. De 15 a 20 é bom e de 20 para cima é muito bom. Até 25 é excelente, acima de 25 é extraordinário. Então aqui a gente tem o meio termo, a gente tem todas elas levam para o mesmo estilo de página, o que muda é a copy, tá? Então a gente tem uma campanha com a taxa de conversão de 8,52, ou seja, ruim, precisa melhorar. A gente tem outra que está no ok, né? Que é de 10 a 15%, essa daqui está com 13%. E a gente tem uma que está no excelente, que está acima de 20%. Então, assim, isso vai depender muito das palavras-chave que vocês estão utilizando e se essas palavras-chave, né, se a página de destino, se o site faz sentido com essas palavras-chave, assim como um anúncio. Então, é meio que uma junção de tudo, né, que são os 3 pilares do Google Ads, que é anúncio, palavra-chave e página de destino, tá? Mas, quando a gente está falando de taxa de conversão, muitas das vezes é estrutura da página e copy, beleza? A outra métrica que é muito relevante para a gente é o custo pela conversão, que fica aqui, ó, custo barra conv. Basicamente, é quanto você está pagando para uma conversão, para a pessoa tomar uma ação de conversão dentro do seu site.
e ela é importante para a gente porque é uma métrica de performance financeira, né? Então, a gente sabe que, vou fazer uma conta básica aqui, a gente tem um produto que ele custa R$ 500. A gente está disposto a investir até R$ 100 para fazer uma venda. Se a minha taxa de conversão tiver tudo bem, toda a jornada estiver ok, nosso custo por conversão pode estar 89. Beleza, está dentro do nosso esperado, está abaixo de 100, é, a gente aceita pagar isso para fazer uma venda. Só que se esse custo por conversão ficar acima de 100, opa, a gente acende o alerta, por mais que o restante da jornada esteja ok e o custo da conversão ainda assim esteja alto, é um alerta para a gente olhar por outros ângulos, né? O que pode estar fazendo a gente pagar mais caro, se a gente está disputando por uma palavra-chave que é muito concorrida, que tem muito leilão, né, que a gente vai pagar mais já para aparecer nela e não tem muito o que fazer sobre isso, e a gente pode, buscar outros tipos de palavras-chave, né? Que a gente chama palavra-chave de cauda longa. A gente pode fazer algumas. Eu vou chegar nisso, mas assim, a gente tem algumas coisas a se fazer para diminuir esse custo, tá? E a última métrica, que é uma métrica também muito relevante, é impressões e parcela de impressões. Impressões é essa daqui, impre. É basicamente quantas vezes seu anúncio apareceu. Aí pode ser para a mesma pessoa, pode ser para pessoas diferentes. É quantas vezes ele apareceu na tela de um usuário. Pode ser, eu, por exemplo, posso ver teu anúncio 10 vezes e vai contar 10 impressões. Não é a mesma coisa que alcance, tá? Alcance é pessoas únicas, impressões é quantas vezes apareceu na tela. E tem a parcela de impressões. Por exemplo, aqui no Google eu tenho as impressões. Então eu consigo ver que nesse período eu tive 15 mil impressões. E a parcela de impressões, que é essa daqui, ó, parcela de impressões na rede de pesquisa, está me dizendo que eu tive 22,63%. O que isso significa? Ela me mostra a visibilidade do meu anúncio, tá? Indica se o meu leilão está competitivo, se o meu anúncio está congruente com o que o Google espera. Então, se eu tenho uma porcentagem de 22,63% de aparição, quer dizer que eu deixei de aparecer no Google 78% das vezes por algum motivo. Aí pode ser por classificação ou pode ser por orçamento. Isso a gente consegue ver aqui também. Que aí é uma outra métrica de parcela de impressão. Ó, parcela de impressão perdida na rede de pesquisa por orçamento, 14%. Ou seja, 14% das vezes eu não apareci porque meu orçamento não estava condizente com o leilão. Tá? E aqui também diz por classificação. Ó, parcela de impressão perdida na rede de pesquisa por classe, quer dizer, classificação. Então, 63% das vezes eu não apareci na rede de pesquisa porque o meu anúncio não estava com uma classificação boa, não estava bem estruturado, minha palavra-chave, eu estava com palavras-chave diversas, enfim. Sei que eu estou puxando de agosto, justamente para vocês terem essa, para eu conseguir trazer isso para vocês, que a gente consegue ajustar todas essas questões. A gente consegue ajustar a classificação, melhorando o anúncio em si, então melhorando título, descrição, recurso de anúncio, né, que seria imagens, site links, depois eu vou mostrar para vocês o que é site links e tudo mais. A gente podia melhorar isso também, melhorando a qualidade das nossas palavras-chave, melhorando a nossa página de destino, né? No caso, aumentando nossa taxa de conversão na página de destino, colocando mais termos que já tem nos nossos anúncios, que já tem nas nossas palavras-chave para deixar a jornada do usuário como um todo mais fluida, né? Fazendo mais sentido e tudo mais. Beleza. Aqui eu passei um pouco por cima das métricas competitivas que a gente analisa aqui no Google Ads. E agora eu vou entrar com vocês na rotina de otimização de palavras-chave, que é um daqueles pontos, né, de como melhorar o anúncio como um todo, melhorar a estrutura como um todo, é a palavra-chave. Tudo começa pela palavra-chave, tá? Então, beleza. Palavra-chave, vou abrir aqui uma campanha. Pode ser essa daqui.
Então, essa daqui é uma campanha de endereço fiscal. Então, ela tem diversas palavras-chave sobre endereço fiscal. E aqui eu consigo analisar qual é a palavra-chave que teve mais conversão. Da palavra-chave que teve mais conversão, qual foi o custo dessas conversões? Se eu puxar aqui, provavelmente teve até algumas que teve mais. Ó, viu? E, inclusive, está parada. Então, ó, qual é a palavra-chave que teve mais conversões? Qual foi o CTR dessas palavras-chave? Qual é a taxa de conversão dessas palavras-chave? O que eu costumo fazer aqui? Eu venho aqui, rolo para baixo, ele me dá a média. Então, a média do CTR das palavras-chave é 14% e a média da taxa de conversão é 8%. Beleza? E o custo por clique médio também eu olho, mas é a terceira que eu olho. Show. Eu tendo CTR, tendo o custo médio por clique e tendo a taxa de conversão, eu vou ter também o custo por conversão, que é a mais importante de todas. É quanto a gente está pagando para ter uma conversão. Então, essa daqui é que como é que norteia a minha decisão, tá? Então, beleza. Eu tenho essas 4 métricas competitivas, estou vendo aqui um monte de número. O que eu faço para otimizar as palavras-chave? É simples até. Eu olho a média, beleza, a taxa de conversão média é R$ 37. Eu venho aqui, tudo que for acima de R$ 37, eu já deixo marcado. Não que eu vá tirar ainda, mas eu já deixo marcado. Beleza. R$ 37. O que é acima, eu deixei marcado. Aí eu venho aqui no CTR. Não, perdão, na taxa de conversão. Eu venho aqui na taxa de conversão, a média é 8,80%. Dessas aqui que tem um custo por conversão alto, quais estão acima de 8%, abaixo de 8% de taxa de conversão? Tem essa daqui está acima, mas nem tanto. Essa daqui está muito abaixo, essa daqui está acima, mas nem tanto também. Então, vou deixar todas elas marcadas ainda assim. CTR, aí eu venho batendo a mesma coisa. Tirando essa daqui, todas estão abaixo da média de CTR, que seria 14%. Beleza? E agora eu venho aqui no custo por clique médio, que é 3 e pouco. Ainda assim, essas duas palavras-chave aqui são as únicas que estão abaixo também. Então, o que eu farei aqui? Elas tiveram 6 conversões, a outra teve 3, com custo médio de 43. Eu tô achando caro por restante das palavras-chave, né? Vamos dizer assim. Então, aqui, todas essas palavras-chave aqui eu já tiraria da campanha e deixaria mais 7 dias para ver como as outras iam se comportar, se a minha taxa média de conversão dessa campanha aqui, né, desse conjunto aqui específico, iria melhorar, se ele iria piorar, e iria acompanhando mais de perto, tá? Um outro ponto é verificar se as palavras-chave estão congruentes com os anúncios. É um ponto muito importante também. Então, aqui, a maioria das palavras-chave está falando sobre endereço fiscal. Aí eu venho nos meus anúncios e verifico se meus anúncios estão todos falando de endereço fiscal. Aqui, nesse caso, estão endereço fiscal econômico, facilitado. Eu posso vir aqui em editar para abrir e eu ver todos os títulos que estão sendo usados, para ver se tem alguma coisa que está fora do padrão, tá? Por exemplo, aqui, ó, fiscal, questão de escritório virtual, endereço fiscal. Então, beleza, tá ok. Os anúncios estão fazendo sentido com as palavras-chave, então eu não preciso mexer em nenhum anúncio, não preciso mexer em nenhuma palavra-chave, tirando aquelas que eu já iria tirar, tá? Um outro ponto que a gente pode fazer aqui nas palavras-chave é mudar o tipo de correspondência. Onde que eu estava? Eu estava no fiscal, RJ. Mudar o tipo de correspondência. Ó. Nesse caso aqui, todas as palavras-chave estão em correspondência ampla. Eu tenho correspondência de frase e correspondência exata. O que são cada um? Correspondência ampla. Se uma palavra-chave, por exemplo, endereço fiscal, está de correspondência ampla, quer dizer que o Google ele vai deixar ela de forma aberta. Toda vez que tiver algum tipo de pesquisa com a palavra endereço fiscal,
ou endereço, às vezes, só, ou só fiscal, ele vai entender se faz sentido e ele vai dar impressões nos anúncios. Isso é bom e ruim, tá? Porque depende muito do nicho. Dependendo do nicho, deixa eu, por exemplo, deixa eu ver um exemplo. Vamos supor que é um nicho de spa. Você deixar uma palavra, por exemplo, como massagem relaxante de forma ampla, às vezes é ruim. Por quê? Porque pode aparecer para pessoas que estão buscando outros tipos de massagem que não seja de spa. Então, aqui nesse caso, a gente poderia usar de correspondência de frase ou correspondência exata. O que é de frase? Se eu colocar endereço fiscal como forma de frase, se em alguma frase ou em alguma busca tiver a palavra endereço fiscal junto, o meu anúncio vai aparecer, tá? O que seria de correspondência exata? Correspondência exata, o nome já diz, é exato. Se eu colocar endereço fiscal com correspondência exata, só vai aparecer se a pessoa escrever endereço fiscal exatamente da mesma forma que eu escrevi na palavra-chave. Se eu colocar endereço com S, por exemplo, um erro se a pessoa fazer uma pesquisa, por exemplo, com endereço com S, que é um erro ortográfico que às vezes algumas pessoas cometem, o meu anúncio já não vai aparecer. Então, vamos supor que eu coloco de forma exata endereço fiscal, centro RJ. O meu anúncio só vai aparecer se a pessoa pesquisar endereço fiscal centro RJ. Se ele buscar endereço fiscal RJ, já não vai aparecer. Essa é a forma exata. Se fosse de forma de frase, iria aparecer, porque endereço fiscal centro RJ tem essa frase na busca. Tá? E de correspondência ampla, iria aparecer até se a pessoa pesquisasse endereço fiscal perto do Rio, ou perto de mim. Também iria aparecer. Tá? Então, é só um que a gente pode fazer aqui para Isso é normal, normalmente sempre correspondência ampla, né? Depende. Tem muito nicho que eu não consigo deixar correspondência ampla, por exemplo. Tipo, um nicho de advogado. Que o nome do advogado é João Advogado. Não tem como eu deixar de correspondência ampla que vai Ah, aparecer sim. muita coisa. Um monte, né? Um monte Entendi. de advogado e, tipo assim, 100 diferentes por dia. Que vai muito dinheiro jogado fora, entendeu? Então eu prefiro já começar esse tipo de campanha com correspondência de frase, pelo menos. Não de correspondência exata. Correspondência exata é muito específico, mas de correspondência de frase. O que eu costumo fazer com correspondência de exata tem uma palavra que está convertendo muito bem. Eu coloco ela de correspondência exata. Como não é uma palavra que tem muita chance das pessoas errarem ortograficamente, tudo mais, eu coloco ela Entendi. de forma exata, tá? E aí, aqui muito importante, para as palavras ficarem meio otimizadas, foi até uma questão que eu passei, eu não comentei, eu olhei aqui agora, faz sentido. Como eu falei que tem correspondência de frase, correspondência exata e correspondência ampla, e o Google, ele beneficia a gente por a gente ter palavra-chave, anúncio e página de destino bem alinhados, os três, falando sobre a mesma coisa, né? Com os mesmos benefícios e tudo mais, eu separo sempre as palavras-chave, né, por grupos. Ou seja, aqui eu tenho endereço fiscal, endereço virtual e endereço comercial. Todos eles é a mesma coisa. Porém, o tipo de busca é diferente. Então, eu prefiro separar, entendeu? Porque Entendi. eu poderia colocar dentro da campanha de endereço fiscal a palavra-chave endereço virtual, endereço comercial, porque é a mesma coisa. Só que aí é muito mais difícil eu ter uma palavra-chave com a qualidade alta fazendo esse amontoado de coisas, amontoado de palavras-chave dentro de um grupo só. Porque eu não vou conseguir fazer um anúncio personalizado para cada tipo de palavra-chave, vamos dizer assim. E a gente, no Google, a gente tem um limite de fazer apenas 3 anúncios por grupo de anúncios. Então, eu sempre separo. Então, por exemplo, no seu caso, Rafael, que você faz uma campanha de roupa, Sim. eu teria, tudo é roupa, né? Mas eu teria um grupo de anúncios falando só de vestido, o outro falando só de saia, o outro falando Sim. só de cropped.
Entendeu a lógica? Entendi, Porque entendi. eu consigo ter anúncios mais específicos para quem pesquisa vestido, para quem pesquisa saia e para quem pesquisa cropped. E aí o Google vai recompensar mais a gente vai aparecer sempre em primeiro, antes dos concorrentes, né? Vamos dizer assim, tá? Sim. E aqui, agora eu vou entrar num tópico que é muito importante, que é assim, 98, 99% das pessoas que mexem em Google, que otimizam Google, às vezes gestores que estão há anos no mercado, não fazem isso, que é uma rotina minha que eu faço todos os dias, basicamente. As palavras-chave negativas. Os que são palavras-chave negativas. Eu entro aqui, vamos voltar lá para o endereço fiscal Rio de Janeiro. Tá vendo que aqui tem palavra-chave, do lado já tem palavra-chave negativa? A palavra-chave negativa é para não acontecer exatamente o que eu estava falando aqui no caso dos advogados, que é você dizer para o Google, ó, gravem bem isso. Mais importante do que dizer para o Google o que você quer é dizer o que você não quer. Então, é mais importante você falar para o Google, ó, eu tenho a palavra-chave tal, e eu não quero aparecer para esse tipo de busca, 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 do que você falar, eu quero aparecer para essas 20 palavras-chave aqui, entendeu? Então, faz mais sentido você limitar os termos que não fazem sentido do que tentar colocar todos os termos que fazem sentido para você. Então, por exemplo, na palavra no grupo de palavras-chave de endereço fiscal, eu tenho algumas palavras-chave negativas aqui que não faz sentido para a campanha. Tipo, abrir-me com empresa RJ. O serviço não é para abrir empresa, entendeu? Então, o serviço é para botar o endereço de uma empresa lá. Então, se eu deixar sem negativar abrir-me com empresa, o Google vai acabar mostrando para esse tipo de busca. E o que vai acontecer? Vai gastar meu dinheiro à toa, porque os outros vão entrar achando que vai falar Achando que é isso. Isso aí. achando que vai falar com o contador para abrir empresa. Mesma coisa aqui, tipo, Alegre, Alphaville. O endereço que está vendendo nesse caso não é em Porto Alegre e nem em Alphaville. Então, ó, todos os bairros que não fazem sentido são negativados. BH, Brasília, Balneário, isso serve para você também. Por exemplo, está fazendo uma campanha de roupa que você não vende para Bahia, você vai negativar Bahia, BH não, Recife, vai negativar tudo, tá? Sim, entendi. BA, enfim, vai negativar tudo. Eu sempre já começo uma campanha negativando 300 palavras-chave em média, para cada palavra-chave positiva. Então, assim, a Entendi. maioria das vezes eu já subo uma campanha com 900, 1.500, 600 palavras-chave negativas. Termos que, para o nicho, né? Às vezes, para o nicho, você já sabe os termos que não fazem sentido, e tem termos que já são genéricos que servem para um monte de nicho. Por exemplo, grátis, gratuito, emprego. São coisas que normalmente não são tipo de busca relevante se você não estiver fazendo uma campanha para isso, né? Então, esse é um ponto de palavra-chave negativa que é muito importante. Tá? E aí, quando você vai negativar uma palavra, esqueci de falar também. Você vem aqui para negativar uma lista de palavras-chave. Não quero, vou até botar aqui. Não quero termo grátis, quero termo gratuito, quero termo grátis. Eu sempre coloco com e sem acento, com erro ortográfico, porque as pessoas erram buscando no Google bastante. E aqui é porque aqui eu estou dentro de uma campanha. Mas eu normalmente, se eu vim aqui em todas as campanhas, normalmente quando eu vou negativar uma palavra-chave, eu consigo selecionar em qual campanha eu quero negativar essa palavra-chave. Por quê? Às vezes faz sentido essa campanha estar negativada, essa palavra-chave está negativada só em uma campanha. Isso aqui é um caso, por exemplo, para dar um exemplo para vocês. A campanha aqui tem campanha que fala de cowork e tem campanha que fala de endereço fiscal. Na campanha de endereço fiscal, eu não quero que apareça buscas para cowork. Na campanha de cowork, eu não quero que apareça busca para endereço fiscal. Então, em uma campanha eu negativo um termo da outra campanha e na outra campanha eu negativo o termo da primeira, entendeu? Por quê? As minhas campanhas elas não vão competir entre si.
entendeu? Eu não vou concorrer no leilão contra eu mesmo. Basicamente para isso, otimizar o orçamento. Deu para entender? Boa? Deu. Show. Tá. E aí vamos ver o que agora eu vou falar sobre o que dá para fazer quando cada anúncio está. Onde eu vejo o índice, aquele índice que você tinha falado mesmo, Lucas? O índice de qualidade. Você vem em É. grupos, né? No grupo de anúncio, você vem dentro do grupo das palavras-chave, onde eu estava aqui agora. E aqui, ó, você consegue ver aqui, ó, o índice de qualidade. Se ele não tiver aqui, você vem em colunas, personaliza e busca qualidade. Normalmente ele aparece. Beleza. Ó, aqui, ó, índice de qualidade. E você puxa ele para a campanha, é só salvar. Aqui vamos em anúncio. Vou escolher aqui. Vamos continuar aqui na campanha que estava, endereço fiscal. Vamos puxar os anúncios. Show. Aqui, acabou que foi um exemplo muito bom. Primeira coisa que eu olho em um anúncio. Qual é a relevância dele? Então, qual é o CTR dele? Se ele está chamando atenção suficiente ou se não está. CTR do anúncio baixo. Por exemplo, aqui tem um CTR de 20, um de 15 e um de 10. O de 10% já está acima da média pra caramba, como eu comentei para vocês no início. A média que o Google dá é 3%, mas a gente aqui sempre busca 10%. Mas beleza, já está acima da média, 10,34%. Só que, pô, eu tenho um anúncio que está com 20 e outro está com 15. Eu sei que esse de 10 dá para melhorar. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, pauso ele e crio outro anúncio. Então, eu vou estar sempre otimizando o anúncio dessa forma. Então, otimizar o anúncio. Venho aqui, crio novos títulos, veja se ele está com a qualidade excelente, né? Se ele está congruente com as palavras-chave. Eu crio novos títulos, crio outros tipos de gatilhos. Ali um pouco mais para frente eu vou falar sobre o que dá para fazer, né? Não, vou tentar para falar agora. Eu sempre tento criar 3 tipos de anúncio, tá? Um de benefício direto. Então, falando dos benefícios diretos daquele produto, daquele serviço, né? Atendimento sem taxa, consulta grátis, essas coisas. Com muita prova social, ou seja, mais de 100 clientes satisfeitos, há mais de 30 anos no mercado, mais de não sei quanto pedidos Coisas que enviados. gerem credibilidade, né? Coisas que geram credibilidade. E um terceiro de urgência, que é unidade limitada, promoção por tempo limitado, condição especial por tempo limitado, enfim, todos esses tipos de urgência, vamos dizer assim, tá? Isso é uma das boas práticas. Vem aqui, faço isso em todos os títulos, em todas as descrições, troco as imagens se fizer sentido, tá? Às vezes não vai fazer sentido você trocar a imagem. Posso testar outros recursos de anúncio, por exemplo, aqui no caso eu estava falando para vocês site link. Eu queria mostrar para vocês o que é site link na prática. Só que eu vou ter que. Depois eu mostro que eu vou ter que compartilhar a tela de outra forma. Então, basicamente, o seu anúncio, quando aparece no Google, ele aparece com 4 links abaixo, às vezes 2, às vezes 3, mas ele sempre aparece com alguns links abaixo, né? Que são os títulos em azul que são clicáveis. Eles são os site links. Quando você cria um site link, você pode colocar algumas coisas. Então, por exemplo, estou fazendo essa campanha de endereço fiscal, né, no Rio de Janeiro, eu posso vir aqui e colocar um site link de nossos planos. Então, para as pessoas saberem qual é os planos. Então, vem aqui e conheça nossos planos. Planos a partir de 99,90. Esse gatilho aqui de 99,99 já não faz mais, já não funciona mais. Você tá vendo minha tela ainda? Meu computador travou. Sim, sim. O computador travou. Peraí, deixa eu voltar aqui. 99,90 não funciona mais. Tem que ser 87. Aí bota aqui a URL, ou seja, cada site link ele pode levar para um lugar específico. Então, aqui é os nossos planos. Eu posso levar ele exatamente para a página do site que está falando sobre os planos. Então, eu venho aqui e coloco exatamente essa URL aqui. Aí, um outro site link.
Beleza, coloquei nossos planos, estou falando de endereço fiscal no Rio de Janeiro. Aí, pô, eu tenho um endereço fiscal no Rio de Janeiro em vários lugares. Aí eu coloco aqui, endereço fiscal centro, que é para específico para quem está buscando direto no centro. E aqui eu faço a mesma linha de descrição, vem aqui, crio os quadros, vem criar, pronto, o site link da campanha. Aqui tem mais outros recursos. Tem recurso de chamada, que eu posso colocar o número de telefone, posso colocar o número de telefone aqui, posso colocar uma mensagem, que é... Isso aqui não tem em todas as contas, tá? Então, se vocês procurarem isso aí e não acharem, normal, porque não tem em toda conta essa extensão de WhatsApp aqui. Que é essa mensagem aqui, que basicamente é mandando a pessoa direto para o WhatsApp. E é muito bom, mas só que infelizmente não tem em todas as contas ainda. Frases de destaque que a gente pode colocar algumas coisas, por exemplo, vou criar uma nova frase aqui só para dar um exemplo. Plano de endereço fiscal, endereço, então, eu vou, endereço, endereço, para esse, centro. Então, posso vir aqui falando um monte de frases, colocando um monte de frases que vai ficar aparecendo assim, ó. Embaixo do nosso anúncio, lá, tá esse exemplo aqui, ó, centro, recreio, por exemplo, bar, que. Então, são formas de fazer. Links estruturados, eles vão aparecer. Vou abrir aqui para vocês verem onde eles aparecem. Eu venho aqui, aí eu posso escolher o tipo, né? Tem arredores, cobertura, comodidade, curso, destino, estilo, hotel, marca. Por exemplo, no teu caso, Rafa, eu posso vir aqui, marca e colocar. Rosa Pink. Aí o outro é. Enfim, e vim colocando o nome das marcas, entendeu? Posso vir aqui. Pode, entendi. Aí eu criei um de marca. Pô, beleza, eu criei um de marca. E agora? Posso vir aqui e criar um de arredores, por exemplo. Gosto muito de criar de arredores. Então, pô, Barra da Tijuca, Barra da Tijuca, Vai variar de negócio para negócio, né? centro. Vai variar muito de negócio para negócio. Então, eu posso criar de várias coisas. Eu posso vir aqui, acho que tem serviços também, destinos, tal, aqui, ó, serviços. Então, pô, eu tenho, não tenho só endereço fiscal, também tenho sala privativa, também tenho sala de reunião, também tenho sala compartilhada. Então, são tipos de serviços, né? Tipos de produtos, vamos dizer assim, que dá para colocar. Eu sempre coloco o máximo de. Isso aqui são os recursos, o máximo possíveis. Preços, cara, vai ser muito específico. Quando normalmente está trabalhando com imóvel, com alguma promoção específica, dá para colocar preço. Promoções é a mesma coisa. Quando é muito específico. No Google, normalmente é difícil a gente usar, mas tem casos que dá para usar. Esses dois e formulário de lead. Eu só utilizo também quando faz muito sentido buscar pegar o lead, né, direto, porque normalmente a gente manda para a landing page, já manda para o WhatsApp e lá coleta o lead. Então, quando é muito específico, eu coloco um formulário. E aplicativos, normalmente a gente não utiliza, só quando roda para aplicativo mesmo, que provavelmente não vai ser o caso de vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Basicamente, tudo aqui, em sentido de anúncio, ele vai gerar em torno de palavra-chave e CTR. Então, pô, tá com CTR baixo, eu vou, por exemplo, teve muitas impressões e poucos cliques, né? Vamos dizer assim, tipo esse aqui. Não, esse aqui tá até alto, não vamos supor que é 30 cliques, é um CTR baixo. Então, eu vou melhorar as chamadas, vou fazer outros tipos de ganchos, né? De gatilhos. Vou colocar em, pô, se eu coloquei benefício direto, eu vou colocar mais prova social. Eu vou entender no mercado o que funciona melhor, tá? Nesse sentido.
E aqui, se Entendi. os anúncios estiverem muito relevantes, também às vezes vale a pena a gente dar uma olhada nas palavras-chave para entender se os anúncios estão congruentes com as palavras-chave, né? Que isso é uma parte muito importante, tá? Beleza? Já falei de site links também, já falei de destaque, já falei de... Ah, tá. Beleza. Recursos. Vou falar para vocês agora. Aqui no anúncio eu ensinei a vocês a criarem os recursos. Agora eu vou ensinar a analisar o recurso, né? Normalmente fica aqui, ó, em recursos. Você vem em recursos, você vai ver todos os recursos ativos. Lembra que a gente falou de site link? Ó, está aqui o site link, os títulos estão aqui, as frases de destaque, os snippets, formulário de lift, mensagem, preço, enfim. Eu vou nos Uhum. que a gente mexeu. Então, site link. Vem aqui, vejo todos os site links que estão criados. Ah, tem alguns ativos aqui, tem uns que não tanto. Eu vou sempre filtrar por CTR, porque igual os anúncios, o que eu quero dos site links é que eles tragam anúncio. Oh, perdão, que eles tragam cliques. Então eu quero que eles sejam relevantes para as pessoas clicarem neles. Então, eu sempre analiso também pelo CTR. Ah, pô, beleza, eu tenho um anúncio aqui que está com 6% de CTR, o outro está com 5, o outro está com 5, tem com 3. Seria o sobre nós, né? Tá pausado. Pô, o de 3 está muito abaixo. O recurso é a mesma lógica do anúncio. Eu sempre vou tentar ter o máximo de CTR possível. Também dá para analisar a taxa de conversão. Por exemplo, esse anúncio aqui, ele teve 17 cliques e nenhuma conversão. Os outros dois tiveram 34 e 40, tiveram 3 e 2 conversões. Esse aqui eu deixaria rodar um pouquinho, porque ele ainda não teve clique suficiente. Mas se ele rodar mais um pouco e ainda não tiver conversão, vou pausar ele. Por quê? Porque tem outros recursos que, apesar de estar com CTR menor, estão trazendo mais conversões que ele. Então está fazendo mais sentido esses outros recursos, vamos dizer assim. Isso de site link. Aí eu posso analisar como é que estão as frases de destaque. As frases de destaque, normalmente também é a mesma coisa. O CTR, pô, atendimento VIP, ó, já vi que é uma ótima frase de destaque, tá com CTR 23%. Ah, que legal. Você consegue, de cada recurso, ver o CTR de cada recurso. E Doideira. aí você entende o que está funcionando melhor. Por exemplo, nesse caso aqui, das questões que a gente falou antes, né, que faz sentido das boas práticas, está sendo um benefício direto, né? Por exemplo, atendimento VIP, um ambiente limpo e seguro, melhor custo-benefício, entendeu? Então, esses são os site links que estão indo melhor. Então, faz sentido eu explorar outros site links nessa mesma linha. Então, pô, tem um atendimento VIP, tem um site link de atendimento VIP, eu posso criar um atendimento personalizado, um atendimento exclusivo, e ir testando nessas linhas para sempre ver se eu consigo achar um com CTR melhor, com uma relevância melhor e melhorando. Os snippets estruturados é a mesma coisa, você vai clicar nos snippets, ele vai trazer as mesmas métricas, elas são padrão. Por exemplo, tem snippet aqui, ó, de sala privativa, escritório, que estava com 32% de CTR e ele está pausado. Pô, já é um que eu posso trazer de volta, entendeu? Então, faz sentido. Beleza. Então, eu sempre vou analisando qual grupo está indo bem, qual grupo está indo mal, e vou pausando, vou criando um novo. Tudo isso baseado aqui nessa questão de recurso de anúncio, eu vou sempre focar em CTR e taxa de conversão, ou seja, tá chamando atenção? Tá chamando atenção. Tá vendendo? Tá vendendo, então deixa. Tá chamando atenção? Tá vendendo? Não, então tiro. Não tá chamando atenção, não tá vendendo? Aí eu também tiro, entendeu? Então, Entendi. tu sempre vai sempre olhar para esse ângulo, tá? Aí, beleza. Já falei das extensões. O que eu tenho mais para falar aqui? Recurso. Se eu estou esquecendo alguma coisa de recurso e anúncio. Lá na campanha não aparece, mas tem esses recursos aqui que eles são meio que ocultos, né? Que eles só aparecem aqui, quando você vem aqui indiretamente esse recurso, que são os títulos, que para cada campanha você pode criar 2 títulos diferentes, que
Na campanha tem os títulos de anúncio e as descrições. Só que esse título aqui é um título além daqueles títulos. Então, é como se aparecesse 4 títulos ao invés de 2. A descrição é a mesma coisa. É como se aparecesse 4 descrições no anúncio além de 2. Eu aconselho sempre usar o máximo de recursos possíveis. Todos possíveis. Por quê? Quanto mais recursos no seu anúncio, mais espaço de tela ele toma do usuário. Se a gente faz um anúncio bem estruturado, com todos os site links, todas as frases de destaque, snippet estruturado, local, não precisa nem preço, logotipo, nome da empresa e imagem, esse anúncio, quando a pessoa busca no Google, ele toma a tela inteira. Se a pessoa está no seu celular, então ela não consegue nem ver o segundo anúncio. Ela já vê o primeiro e você aparecer no topo, né? Você aparecer no topo, ela já vai ver ali, normalmente as pessoas são preguiçosas, elas não vão rolar para baixo e elas vão clicar no seu anúncio. Então, isso aumenta muito o CTR, tá? E aqui, basicamente é isso, avaliar CTR, adicionar novos diferenciais, novos gatilhos e tudo mais, e remover e substituir o que está indo mal, tá? Aí aqui eu vou passar um pouco pela rotina de otimização. Vou mandar esse documento para vocês. Mas basicamente, deixa eu só abrir ele aqui, vou ter que compartilhar, vou ter que parar de compartilhar. E compartilhar. Enquanto eu vou fazendo isso, vou só trazer para vocês a conclusão, tá? A conclusão da aula como um todo, da otimização. Isso não vai servir só para Google, mas para Google é bem legal que a gente tem bastante dados, a gente consegue ver bastante coisas e ter bastante, vamos dizer ver assim... minuciosamente cada pedaço, porque o anúncio do Google, ele tem muita opção para você fazer, cada coisa que você faz, você consegue colocar várias coisas variadas para poder atingir o máximo, né? Uhum. Então, cara, o que acontece no Google? O que eu quero trazer para vocês? Eu quero que vocês levem isso. Tá? Isso serve até para empresa e outras coisas. A otimização ela deve ser constante e baseada em dados. Dificilmente você vai fazer algo de orelhada. Às vezes a gente faz algumas coisas que a gente acha que né, sem dado nenhum, e a gente acha que vai dar certo e dá. Mas na maioria das vezes, não. Então, se a gente tem dados, se a gente sabe o quanto está sendo relevante o nosso anúncio, se a gente sabe o quanto está sendo relevante nossas palavras-chave, a nossa página de destino, a gente sabe exatamente onde está o gargalo, as nossas otimizações, as nossas tomadas de decisões, elas precisam ser baseadas nesses dados. Elas precisam ser baseadas nisso. É igual uma empresa. Se tu olha para o financeiro. Tu olha para o financeiro da empresa. Tu sabe onde que está entrando dinheiro, tu sabe onde que está saindo. Tu sabe que não está sobrando, tu sabe exatamente de onde está saindo, o que está fazendo não sobrar. Então você vai tomar decisão baseada naquilo. Ou você vai diminuir o custo, ou você vai aumentar o ganho. Mas assim, beleza, isso serve para tudo. Principalmente para os anúncios, que a gente tem muito dado de muitas formas diferentes, a gente consegue saber exatamente o que está indo bem e o que não está indo, tá? Então, campanhas relevantes dentro do Google, elas são construídas com 4 pilares. Primeiro pilar, anúncios relevantes. Então, como eu passei para vocês, tem diversas formas de a gente tornar o nosso anúncio mais atrativo, né? Mais atrativo para o Google como um todo. Porque o Google, vamos lá, o Google, ele recebe trilhões por ano de anúncios. Ele não está preocupado com o nosso dinheiro. Ele não está. Ele está preocupado em continuar sendo relevante para o usuário. E como ele continua sendo relevante para o usuário tendo uma boa experiência dentro do Google. Então, se o usuário está vendo seu anúncio falando sobre chinelo, na verdade, se o usuário pesquisou sobre chinelo, apareceu um anúncio falando sobre batata, ele não vai clicar, ele está tendo uma experiência ruim. Da mesma forma, se o usuário pesquisou sobre chinelo, ele viu um anúncio falando sobre chinelo, e quando ele clicou no anúncio, ele foi enviado para uma página falando sobre tênis, isso não é uma experiência boa para o usuário, porque ele está buscando sobre chinelo. Se não tiver chinelo na página, essa página não está sendo relevante para esse usuário. Então, seu anúncio não está sendo relevante. Então, o Google vai te punir, você vai pagar mais caro
no clique, sua impressão vai ficar mais caro, sua jornada toda vai ficar mais caro, você não vai converter. Segundo ponto é as palavras-chave bem segmentadas. Então, cara, entender muito bem sobre o que é o seu negócio, o seu nicho, e mais que isso, entender como as pessoas buscam isso. E existem muitos nichos que as pessoas não buscam, como, vou dar um exemplo para vocês, no ramo de estética. Os médicos e os esteticistas, vamos dizer assim, eles gostam de botar termos técnicos. Então, em vez do médico, quando for botar as palavras-chave no Google, colocar, por exemplo, como acabar com a celulite, ele vai colocar o nome de um equipamento que faz isso. Um equipamento super tecnológico que ele acha demais, porque ele tem na clínica dele. Beleza. Mas o usuário ele não busca assim. Ele busca como perder celulite, como sumir com a celulite, enfim. Então, a gente tem que entender muito bem quais são as palavras que vamos utilizar, como o nosso usuário se comporta na internet. Tá? Então, isso é um outro Aqui, o Lucas, aqui tem umas conversas com a minha irmã, e é meio. Aqui é meio faca de dois gumes, né? Porque se a gente colocar o nome das marcas, que é o que as pessoas pesquisam muito, acaba aparecendo a própria marca e a gente tipo, meio que joga a pessoa para a própria marca, entendeu? Sim. Aí tem que ser as palavras-chave aqui, pelo que eu estou vendo, conversando com ela, tem que ter muito cuidado, porque senão a pessoa acaba fazendo um leilão, entendeu? Das peças e Sim. aí a pessoa acaba saindo do nosso foco. Sim, por exemplo, é porque no caso da sua irmã é uma multimarca. Mas esse é um ponto, por exemplo, que além de eu achar antiético, eu normalmente não faço porque não faz sentido. Tem muito cliente que me pede para fazer campanha com nome de concorrente, por exemplo. Sim. E eu não faço, porque não faz sentido. O cara está entrando no Google pesquisando Nike. Vai aparecer o anúncio da Adidas, ele vai ignorar. Ele vai procurar o anúncio da Nike. Exato. Entendeu? Então, além de gastar dinheiro, não faz muito sentido, né? Inclusive, pô, já fizeram isso com a gente. Não é a pessoa que tá pesquisando, é o mais quente possível, né? Exatamente. Ela está pesquisando sobre a marca, ela quer a marca. Agora, se ela está pesquisando no tênis preto tal, aí beleza. Aí tu pode aparecer com a palavra-chave tênis preto, entendeu? Sim. Beleza. Então, vamos lá, recapitulando. Anúncios relevantes. Então, eu quero que vocês levem da aula isso. Anúncios relevantes, palavras bem segmentadas, né? No caso, as palavras-chave. Recursos que valorizam o clique. Quando a gente olhou ali, eu passei pelos recursos de anúncio e tudo mais, vocês viram que muitas das vezes eu falei, pô, aqui eu olho sempre o CTR, sempre começo olhando pelo CTR, que é a taxa de cliques no anúncio, né? Ou seja, Sim. os meus recursos que estão chamando mais atenção. Então, a ideia é essa, chamar a atenção, ter a audiência, né? Então, recursos que valorizam o clique e métricas bem interpretadas. Porque a partir do momento que a gente interpreta as métricas de forma correta, a gente consegue ter aquela otimização que eu falei para vocês que é muito importante, que é a otimização baseada em dados. Então, a gente entendendo as métricas, o que cada uma diz, a gente sabe qual tipo de ação tomar para cada gargalo que a gente está tendo na operação. Então, pô, eu sei que se meu anúncio está tendo um pouco CTR, ele não está relevante, eu tenho que melhorar o meu anúncio. Então, eu vou melhorar a gatilho, eu vou melhorar, enfim, um monte de coisa que eu posso melhorar meu anúncio, descrição, enfim. Pô, eu tô com CTR bom e minha taxa de conversão tá baixa, pô, vou olhar minha página, pô, será que minha copy está fazendo sentido com as palavras-chave que o usuário está buscando? Será que está fazendo sentido com o meu anúncio? Será que, pô, minha página está bem estruturada? Será que eu estou usando os botões de forma correta na página? Enfim, será que eu estou fazendo as chamadas certas na página? Então, tudo isso a gente consegue ir metrificando, tanto metrificando quanto otimizando, né? Agora, só vou mostrar para vocês aqui o bônus que eu vou dar para vocês, mas antes deixa eu parar aqui de compartilhar. Eu queria ouvir vocês, né? Se ficou alguma dúvida daqui, se fez sentido para vocês, pô, se não
fala um monte de coisa que não fez sentido. Cara, tem muito dever de casa aí agora, né? Porque Eu vou facilitar um pouco a vida, porque eu sei que é um pouco complexo essa parte. Então, eu vou sim, mas é facilitar um mais fuçar realmente, e se for fazer através dessas métricas que você está falando, a gente já consegue ter um norte do que fazer, do que olhar, e aí vai tirando dúvida dia a dia, vai fazendo, vai praticando e para buscar. Eu tenho as dúvidas do Google, mas realmente o caminho, né, dessas otimizações e vivência dentro da plataforma mesmo, se mexer, pulsar, entendeu? Ver onde está o quê e ganhando a plataforma ali para poder fluir mais essa análise. Mas clareou muita coisa aqui, irmão. Tenho bastante dever de casa aqui para poder avaliar aqui e tudo mais, até para poder passar para minha irmã também. Show. E tu, Wagner, tá por aí? Wagner? Tô sim, tô sim. E aí? Para Como mim é tá? tudo muito novo, né? Mas eu Mas anotei fez. bastante coisa aqui no papel, claro que faz, pô. Ó, eu vou passar para vocês, vou até compartilhar aqui. Isso aqui vai ajudar muito no sentido de não ficar perdido em Sim, tudo isso que eu falei, de não ficar perdido, pô, por onde que eu começo, o que que eu sim, otimizo primeiro, o que que eu faço primeiro, o que que faz mais sentido e tal. Ó, esse aqui entendi. é o checklist que eu vou passar para vocês, que é o checklist que eu uso de otimização, tá? Então, de rede de pesquisa, ó, tem a primeira tarefa, analisar os termos de busca. Ah, eu acho que isso aqui eu não mostrei para vocês. Ah, é verdade. Vou mostrar para Mostrou, não. vocês. Essa é uma parte importante. A primeira parte eu pulei. Aí, viu? Viu? É bom Foi a mesmo. partir daí que eu fiquei meio assim. Falei, pô, Vamos lá. tá faltando alguma coisa. Eu estou compartilhando a tela, né? Tá. Vocês estão vendo aí, certo? Certo. Vamos lá. Aqui a gente pode vir por campanha, pode vir por geral. Eu sempre gosto de vir por campanha e conjunto. Então, beleza. Eu tenho aqui todas as minhas campanhas. Cheguei aqui no Google. Estou vendo todas as minhas campanhas. Vou continuar selecionando aquela campanha que a gente já estava. Então, pô, quero ver como é que tá os termos de busca da, da campanha de endereço fiscal. Ou seja, o que as minhas palavras-chave estão acionando para as pessoas que estão buscando o endereço fiscal, né? A minha palavra-chave. Então, vem aqui, endereço fiscal RJ. Abrir. Show. Essas aqui são as minhas palavras-chave. Eu venho aqui em sites de relatórios, termos de pesquisa. Show. Aqui aparece tudo que acionou a minha campanha. Então, por exemplo, locação de escritório virtual. Acionou a minha campanha que estava com a palavra-chave de endereço fiscal. Então, isso significa que eu posso tirar porque não faz sentido. Escritório virtual. Aqui eu consigo ver todos os termos que acionam a campanha. Pô, legal, hein, irmão. Aí, Wagner, se tu puder mutar aí, rapidinho. Valeu. Aí, ó, aqui o que eu faço normalmente? Eu tenho até essa extensão aqui, ó, que normalmente as pessoas não usam, né? Dá para usar com duas telas também, mas às vezes, como hoje eu estou aqui com uma tela só, quando tu clica fora do bloco de notas, ele some. Então, eu venho aqui, eu tenho uma extensão aqui que se chama Desk Pins. Eu venho e coloco um pin nela e ela fica aqui travada, eu posso clicar fora tranquilamente. E aí, beleza. Pô, estou negativando aqui endereço fiscal. Tudo que não vai fazer sentido eu vou tirar. Então, pô, eu venho, pô, escritório virtual Tatuapé. Tatuapé não faz sentido. Você vem e anota. Escritório, aluguel de endereço fiscal, faz sentido. Endereço fiscal, coisa pelo CNPJ, Tatuapé de novo. Comercial. Aqui está aparecendo 3 linhas, eu vou botar para aparecer todas. Tem 169 busca, né? Por essas palavras-chave. Eu venho olhando. Fiscal barato, beleza, barato faz sentido. Para MEI, para CNPJ, Porto Alegre. Porto Alegre não faz sentido. Não vem para tirar Alegre. Eu vou tirar Porto porque tem lá no Porto. Virtual Office.
abrir empresa. Aí eu venho aqui, abrir empresa. Isso aí é para você colocar nas negativas depois, né? Aí eu venho aqui, faço uma lista. Por exemplo, pô, tem. A minha palavra-chave é endereço fiscal. Aí tem endereço comercial. Eu tenho duas formas de negativar. Eu posso negativar comercial, ou eu posso negativar em forma de frase, que é assim, com aspas. Endereço comercial. Então aí depois eu venho aqui, copio, vou lá em palavra-chave negativa. Como eu já estou aqui dentro do conjunto, eu venho aqui e colo. Ó, já está dando aqui que eu estou dentro do conjunto. Ó. Salvo e pronto. Dei mais algumas palavras-chave negativas para minha campanha não ser acionada. Aí, beleza, voltando lá para o documento. Né? Deixa eu até ver onde está. Então, aqui tem até o passo a passo. A primeira coisa que vocês vão fazer é analisar e tirar as palavras-chave que não fazem sentido. Então, aqui, por exemplo, está falando nos últimos 7 dias. Eu faço a cada 3, média. Quando a campanha sobe, por exemplo, botei a campanha no ar hoje, uma campanha de advogado. Todo dia de manhã eu vou negativar. Até ela começar a ficar vindo com os termos mais dentro do que eu tô buscando, entendeu? Então, assim... E aí, consequentemente, o CTR vai ser mais alto. Isso. Vai gastar menos dinheiro, a taxa de conversão vai ser maior, entendeu? Então, aí eu venho aqui, ó, identifique busca relevante para negativar palavras ruins. Tá. Se fizer sentido, pô, tive um insight aqui olhando as palavras-chave negativas, pô, tem uma palavra-chave que pode ser positiva aqui que eu não estou utilizando na campanha. Aí você coloca ela na campanha e testa, tá? Beleza. Aí a tarefa 2 é a análise de desempenho de palavra-chave, que é aquela análise que eu mostrei para vocês. Então, vai a nível de palavra-chave. Olha, quais são as palavras-chave que estão com custo alto e sem conversão? Pausa e ajusta. Palavra-chave com alta taxa de conversão. Eu consigo aumentar o lance para aquela palavra-chave específica. Eu normalmente não faço isso. Eu vou refinando para todo o meu orçamento ser jogado naquela palavra-chave, né? Ou 80% dele, 70% dele. Eu vou colocando só palavras-chave. Refinando as palavras-chave, né? Eu vou refinando, ao invés de aumentar em um orçamento em uma, eu vou refinando todas, tá? Mudança de correspondência, que foi o que eu falei, pô, exata, frase ampla, pô, tá com correspondência de forma ampla, tá vindo muito termo sujo, pô, bota teste em correspondência de frase. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que eu tenho que rodar em frase, que não dá para rodar ampla, porque são termos que é muito difícil de tu colocar um sem excluir o outro. Ou colocar um e excluir o outro, né? Vamos dizer assim. Aí aqui tem verifique o índice de qualidade, que foi como mostrei para vocês. Pô, todos os índices estão pelo menos acima de 5. Pô, os que não estão, será que não estão por quê? Entendeu? Será que a palavra-chave não está sendo citada vezes suficiente no anúncio? Vezes suficiente na página de destino? O que eu tenho que refinar? Então, é bom. Otimização de anúncios, que é a tarefa 3. Analisar todos os anúncios com baixo CTR e reescrever os títulos das descrições, que foi o que eu mostrei para vocês. Compare as variações dos anúncios no mesmo grupo, mantenham o que performa melhor. Ou seja, eu mostrei para vocês lá que tinha um anúncio com 15%, outro com 20% e outro com 10%. Pô, o de 10 já tá bom. Mas, cara, eu tenho um com 15% e o outro com 20%. Será que eu não consigo refinar esse de 10%? Então, vou pausar ele e criar outro para testar. Algumas palavras-chave principais no título, né, de relevância e qualidade. Teste de gatilho de diferença, foi o que eu falei, urgência, benefício e prova social. Também tem aqui diferenciais, também é bom utilizar diferenciais. Normalmente, diferenciais vai ser benefício junto, né? Mas é bom testar esses diferentes tipos de gatilhos. E aí eu aconselho, pô, vai fazer um anúncio e vai focar na urgência? Foca 90% do anúncio na urgência, porque se tu botar urgência, benefício, prova social e diferencial, porque tu pode colocar até 20 títulos, né? Dá para colocar tudo isso em um anúncio só. Mas assim que o anúncio começar a performar e você precisar criar um novo,
você não vai saber qual tipo de gatilho deu mais certo para o teu público. Então, eu normalmente separo. Eu faço um de urgência, um de benefício e um de prova social. Pô, tá funcionando muito melhor o de prova social. E não tá funcionando muito de urgência. Eu paro o de urgência e tento criar outro de prova social, mas com gatilho não, frases diferentes. Pô, deu muito certo também. Pô, então é prova social que dá mais certo com esse público, entendeu? E eu vou entendendo e vou trocando. Otimização de recursos, foi o que eu mostrei para vocês de verificar as extensões, né, lá na aba de recursos, ver se o desempenho está fraco, principalmente aqui pelo que eu falei do CTR, atualizar os textos, os destaques, os site links, adicionar novos diferenciais, testar novas extensões de imagem. Isso aqui, quando tem disponível, é bom testar mesmo. Eu não passei muito por imagem, porque normalmente a gente não tem muita imagem para trabalhar, mas no teu caso, por exemplo, tem um monte de imagens diferentes do mesmo vestido, é bom testar várias imagens diferentes. Entendi. O uso da chamada de extensão de ligação também é bom, principalmente para negócio local. E aqui tá assim, que é o panorama geral de teste, né? O custo, verificar custo por conversão em ruas, analisar a parcela de impressão perdida por orçamento e por ranking, que nesse caso aqui o por ranking é por classificação. Eu acho que mais importante do que a parcela perdida por orçamento é a parcela perdida por classificação. Porque se você está perdendo por orçamento, você sabe que você só precisa botar mais dinheiro. Aumentar o orçamento. Agora, se você está perdendo por classificação, você tem que entender o que você pode melhorar no conjunto do seu anúncio. Então, o que você pode melhorar de palavra-chave? O que você pode melhorar de anúncio? O que você pode melhorar de recurso? De site link, de extensão, página de destino, na landing page, no site? O que você pode melhorar para o anúncio ficar melhor como um todo, né? Então, eu sempre me atento muito à desclassificação. Isso aqui é bom também, vocês documentarem os seus aprendizados da semana, ou que isso aqui eu faço muito. Eu tenho uma outra planilha, que é uma planilha minha de otimização por cliente. Então, pô, hoje eu mexi no cliente aqui e eu troquei, não sei, troquei 10 recursos aqui, tirei 10 recursos e acrescentei 10 novos. Vou olhar daqui a um mês. Pô, você acredita que eu estou fazendo isso pro Meta? Intuitivamente estou fazendo isso? Aí eu olho, Testes que a gente faz, né? aí eu olho daqui a um mês. Pô, daqui a um mês eu vi que no dia 16/4, a partir do dia 17/4, minha campanha começou a ter um CTR melhor. Pô, agora que o CTR está abaixando de novo, o que eu fiz nessa data? Aí eu volto lá na minha planilha de otimização, vejo, né, o que eu fiz. Pô, caraca, eu troquei 10 recursos de anúncio. Pô, então vou trocar mais 10 aqui agora e vou testar também, entendeu? Então, isso é bom para ter histórico do que você mudou. Sim. Porque às vezes você muda algo que dá muito certo. Porque vezes... você tem um log lá, provavelmente, mas você não sabe. Às vezes você acaba esquecendo o motivo de você ter mudado isso. Sim, tem um log, Dá para ver os históricos de alterações de todas as alterações. Tem sim. Mas eu gosto de deixar, até porque, não sei, eu normalmente no, quando eu vou anotar, eu falo por quê, né? Então, tipo assim, troquei criativo X por criativo Y. Criativo X, apesar de estar indo bem, estava com a taxa de conversão baixa ou estava trazendo um público muito desqualificado. Aí você sabe que, pô, aquele tipo de anúncio ali trouxe público desqualificado. Se eu for testar algo novo, eu vou fugir daquele modelo, entendeu? Então, isso serve tanto para o Google quanto para o Meta. Esse exemplo que eu dei agora, por exemplo, foi do Meta. E aqui, por último, planeje e testes A/B para as próximas semanas. Eu sempre faço no sentido de, assim, uns 15 dias, né? Eu levo 7 dias para testar e analisar, e aí depois pô, não tá indo mal, aí eu faço um novo teste AB nesse sentido, pô, teste outra coisa, tudo mais. Pelo menos 2 vezes por mês. O ideal, porque isso aqui vai depender muito também da verba que você utiliza. Eu tenho cliente que eu consigo testar 2 vezes por semana, que tem verba. Porque no Google a gente precisa de amostragem para tomar decisão, porque eu gosto de tomar decisão baseada em dados, como eu falei para vocês. Então, se eu não tenho, 100 cliques pelo menos no anúncio, eu não consigo dizer com clareza se ele é bom ou ruim.
E para eu ter 100 cliques, vai depender de quanto eu anuncio e quanto de dinheiro eu coloco por dia, entendeu? Então, é muito baseado nisso, tá? Vou parar de compartilhar aqui. Tá chegando pro final. E aí, vocês curtiram? 100%, irmão. 100%. Clareou bastante coisa aqui. Meter a mão na massa aqui agora para poder analisar. Obviamente, vou fazer mais umas perguntas lá no grupo, mas com o tempo o negócio vai fluir. Show. Pode perguntar por lá, sim, sem problema. Para mim, tranquilo. Tranquilo, mano? Show. Sim. Então é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Eu te agradeço, irmão. Espero ter contribuído pelo menos 1% aí com o conhecimento de vocês. E é isso, vamos para cima. Abraço. Obrigado, Lucas. Um abraço. Valeu, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.